Olá, estamos ao vivo, você está no Mestres do Balcão, esse portal que ainda vai ser o maior portal de formação e atualização de profissionais balconistas do Brasil. Anota o que eu estou te falando aí, tá bom? Vamos dar um tempinho então para esperar o pessoal chegar e a gente já começa a falar, beleza? Vamos ver quem já está por aí. Quem já for chegando aí já vai dando um oizinho aí, só pra gente saber já quem tá por aí, quem tá online já. Tá me ouvindo bem? Também é importante vocês falarem isso. Tá dando pra ouvir certinho aí o que eu tô falando? O áudio tá ok? Fábio Santos, tá aí? Boa noite. Tá ouvindo bem? Tá ouvindo certinho o áudio? Tá bom? Michel Augusto, boa noite. Natal, Rio Grande do Norte. Beleza. Vamos lá, gente. Manda um boa noite aí para eu já saber quem tá aí com a gente. Quem tá aí já online com a gente. Então sejam muito bem-vindos. Vocês estão no Mestres do Balcão. Esse que será o maior portal de formação de balconistas de farmácia do Brasil. Tá bom? Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou mandando um alô aí. Tá? Quero mandar um alô para o Carlúcio Antônio e para a Miriam e para o Rafael e para toda a equipe da Drogaria Minas Brasil, lá de Janaúba, Minas Gerais. Quero mandar um abraço para minha amiga Márcia Almeida, minha amiga farmacêutica. A Márcia, sem dúvida, é uma das melhores farmacêuticas que a gente tem no Brasil hoje. Minha amiga de faculdade, guerreira. Qual a boa de hoje, Michel? Vou falar sobre a classificação oficial dos medicamentos. Não sai daí que a gente já vai começar, tá bom? Quero mandar um abraço também para Fernanda Santos, que é balconista lá em Franca, São Paulo. Um abraço, Fernanda. Um alô para Ana Paula Gregório, foi nossa balconista aí essa semana também, lá em São Gonçalo, no Rio. E para você que está me assistindo, para vocês que estão online aí, se você está vendo essa live, mas não pode assistir online agora, não pode assistir agora, Paloma Freitas, boa noite, Paloma. Tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Se você está assistindo agora e não pode assistir tudo agora, clica aqui em cima no seu cantinho direito aí, superior. Vai ter um botão aí para você salvar esse vídeo, para você ver depois, tá bom? Salva aí para você ver depois. Então, vamos começar. Hoje, então, nessa live eu vou falar sobre a classificação oficial dos medicamentos. Na verdade, entender isso é entender como que funciona a indústria dos medicamentos, como que as coisas funcionam nesse mundo do varejo farmacêutico, tá bom? E entender isso é entender a origem de termos como medicamento ético, a gente vai entender por que surgiu esse termo aí, medicamento de referência, medicamento similar, medicamento genérico. É isso que a gente vai ver aqui hoje nessa apresentação, nessa live. Toda vez que eu pego um balconista para treinar, para formar ele, para ele trabalhar comigo, ou trabalhar em outra farmácia, essa é a primeira aula que eu dou, para todo balconista que eu treino, tá bom? Eu acho que essa é a primeira aula que todo balconista deve ter, tá? A partir do momento que você pisou atrás do balcão, eu acho que isso serve de base para você saber de todo o resto, tá bom? Na verdade, as coisas oficiais que estão nas leis, estão nas normas, são muito bonitinhas. Mas a gente é controlado por um mundo capitalista, pessoal. O que rola por trás das cortinas é que é a grande verdade, tá bom? E é isso que tem que ser falado, e é isso que você, como profissional do varejo, tem que conhecer. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Então vamos lá, vamos começar. Deixa eu molhar aqui a garganta. Hoje não é café, é água, tá? Então, existem basicamente 3 classificações dos medicamentos. A classificação oficial, que é a que a gente vai ver aqui agora, tá? E essa classificação divide os medicamentos basicamente em 3 grupos: medicamento de referência, medicamento similar e medicamento genérico.
tá? Classificação oficial. Os mesmos medicamentos, eles também podem ser classificados pelo critério comercial. Então a gente tem a outra classificação, que é a classificação comercial. Essa classificação comercial, ela divide os medicamentos em apenas dois grupos, medicamentos onerosos e medicamentos bonificados. Se der tempo, eu falo sobre essa classificação ainda hoje. Mas se não der, a gente faz uma live só sobre isso, tá bom? Hoje a gente vai focar a classificação oficial. E a terceira classificação comum é a classificação farmacológica, que é aquela que divide os medicamentos de acordo com os seus grupos farmacológicos, seus grupos de atividade, pelo mecanismo de ação. Então, nessa classificação farmacológica, a gente tem os antipertensivos, antidiabéticos orais, contraceptivos, enfim, a gente tem anti-inflamatórios, antimicrobianos, tá? Essa é a classificação farmacológica. Hoje a gente vai ver a classificação oficial, tá bom? Mas antes da gente entender como os medicamentos se classificam, é importante e fundamental a gente entender, voltar um pouquinho e entender como que os medicamentos surgem, né? Como é que são feitos os medicamentos. Então, os medicamentos eles têm basicamente três origens, tá? Origem biológica, origem vegetal e origem mineral. Tá, Camargo, fala para mim um pouquinho então dessa primeira origem aí, que é a origem biológica. Os medicamentos de origem biológica são aqueles que de alguma forma são derivados de algum organismo vivo. Tá bom, me dá um exemplo disso aí. Um exemplo clássico que a gente pode dar é a penicilina, né, comercializada hoje aí pelo Supera com o nome de benzetacil. A penicilina foi descoberta por acaso por um pesquisador chamado Fleming. Ele estava mexendo lá com as culturas de fungo, caiu um caldinho de fungo lá na cultura de bactéria e ele viu que as bactérias morreram, opa, descobriu a penicilina, desse fungo penicillium, e aí isso revolucionou todo o mercado farmacêutico, na verdade revolucionou a história da humanidade, tá bom? Então esse é um exemplo de medicamento de origem biológica. A gente tem também os medicamentos de origem mineral, que são aqueles medicamentos que não são de origem biológica e nem são de origem vegetal, tá? Me dá um exemplo, Camargo. Eu gosto de usar o exemplo do cloreto de potássio, comercializado pela Novartis com o nome de Slowcar, né? A gente tem aí o cloreto de potássio, 600 miligramas, é um exemplo de medicamento de origem mineral. E a gente tem os medicamentos de origem vegetal, que representam a grande maioria dos medicamentos, tá? São medicamentos que são originados de alguma planta, são os medicamentos de origem vegetal. Me dá um exemplo disso. Varfarina é de origem vegetal. O ácido acetil salicílico, né, descoberto lá na época ainda, não descoberto, né, usado lá na época do Egito Antigo, isolado da casca do salgueiro. A varfarina eu já falei. O que mais que me vem à cabeça aqui agora? Os alcaloides da vinca, usados no tratamento do câncer, né, vincristina, vinblastina. Os opioides, né, derivados da papoula, aí a gente tem codeína, morfina, heroína. Então, são algumas origens desses medicamentos, tá? Mas como é que nasce um medicamento? Qual que é a origem disso? O processo, na maioria das vezes, acontece da seguinte forma. O pesquisador, né, um indivíduo que trabalha só na síntese, pesquisa e desenvolvimento de fármacos, ele descobre ali pelo conhecimento popular ou por uma crença de uma tribo, ele descobre que alguma planta ou algum micro-organismo ou algum mineral é usado para tratar algum problema de saúde ou até mesmo curar alguma doença. Então ele vai lá, pega esse componente, geralmente a planta, né? Leva isso para o laboratório, tá bom? E lá ele faz uma série de extratos dessa planta. O que é um extrato? Ele pega solventes orgânicos, éter, álcool e outros solventes e faz uma série de extratos dessa planta, vários extratos diferentes. Para que ele faz isso? Ele faz isso para mapear todas as substâncias, todas as moléculas possíveis presentes naquela planta, né? Então depois ele pega esses extratos, purifica eles e passa eles num aparelho que a gente chama de cromatógrafo gasoso. Esse cromatógrafo ele vai dar ali todas as substâncias, todas as moléculas que existem ali. E aí o pesquisador vai separar as substâncias conhecidas das desconhecidas e muito provavelmente essa desconhecida é aquela que é a responsável pelo efeito. Está rolando uma coisa muito legal no Espírito Santo, uma pesquisa liderada pelo Dr. Tiago Mello, que foi meu professor
de pós-graduação, Dr. Tiago é PhD, e eles estão fazendo um estudo investigando a bicuíba. A bicuíba é uma árvore que tem lá no Espírito Santo, e eles descobriram que essa bicuíba, o pessoal antigo ali falava que ela era muito boa para o coração e tal. Então eles foram lá investigar isso. Essa bicuíba, essa árvore, ela, quando você raspa a casca dela, ela solta uma resina, né? E essa resina, então eles pegaram ela e levaram para o laboratório para estudar, né? Então eu já vou te contar mais detalhes sobre isso aí. O que eles estão fazendo lá no Espírito Santo. Um novo medicamento está vindo por aí, tá? Então depois disso, depois que o pesquisador faz isso, ele precisa isolar aquela substância, ele faz esse isolamento, né? E aí ele vai fazer os estudos em cobaias. Depois que ele isolou aquela substância ali, que ele acredita ser a substância que vai dar origem ao novo fármaco, ele vai estudar isso em animais. Então o que eles fizeram lá no Espírito Santo com a resina da bicuíba? Eles pegaram 2 grupos de ratinhos, tá bom? Separaram lá ratos iguais, descendentes da mesma linhagem, e trataram eles com a dieta riquíssima em gordura, muita gordura todo dia. E alimentaram esses ratos durante 2, 3 meses lá, só com alimentos à base de gordura. Um grupo de ratinhos desses tomava na água a resina da bicuíba, e o outro grupo de ratinhos tomava água pura. Depois de 3 meses, então, eles mataram esses ratinhos e foram analisar as artérias, todo o sistema circulatório, as veias e artérias do coração, o próprio coração, e viram que os ratinhos que tomaram a água com o extrato da bicuíba estavam com o sistema circulatório perfeito, sem nenhum acúmulo de gordura. E aqueles que tomaram a água pura estavam com o seu sistema circulatório tomado de placas de ateroma, que são placas de gordura. Isso provou, então, que a resina da bicuíba tem o poder de prevenir doenças do coração, tá? Então é assim que nasce um novo medicamento, tá bom? Tá, e aí os estudos em animais deram certo. Qual que é o próximo passo agora? É agora que você vai começar a entender a origem de alguns termos desses que a gente falou lá no começo, né? Esse apelido aí, que não é um termo oficial, que é o ético, referência, similar, genérico, agora que você vai começar a entender isso. Então, os testes em animais deram certo. Qual que é o próximo passo? O pesquisador, então, vai submeter essas pesquisas com animais a um comitê de ética e pesquisa. Tá, Camargo, o que é esse comitê de ética e pesquisa? O que ele faz? Basicamente, o que é, então? Vamos falar o que é. É um grupo de pesquisadores que se reúnem em uma universidade de renome. Então, Harvard tem seu comitê de ética e pesquisa, Stanford tem, Oxford tem o seu, a Universidade Federal de Viçosa tem o seu, a UFES tem o seu. É um grupo de pessoas que vão analisar os estudos e determinar se aquilo ali é seguro para se usar em seres humanos, tá? Então, basicamente, o Comitê de Ética e Pesquisa, ele avalia se um estudo pode ser feito em humanos para se avaliar a eficácia de um novo medicamento e a aprovação possível de um novo medicamento, tá? Então, aí a gente já tem condições para entender esse primeiro termo usado aí em todas as farmácias, tá? No Brasil inteiro, que é o tal do remédio medicamento ético. O que significa ético? Então, ético é um medicamento, um fármaco novo que surgiu como um objeto de pesquisa e foi aprovado pelo Comitê de Ética. Daí o termo ético. Eu gosto de usar muito para os meus balconistas o exemplo do Tilenol. O Tilenol, ele introduziu o paracetamol ao mundo. Antes do Tilenol não existia nada à base de paracetamol, né? Então os pesquisadores da época, acho que foi lá em 1905 que eles introduziram o Tilenol no mercado, é bem antigo o Tilenol. Então eles passaram pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Então o Tilenol seria o ético, né? Um medicamento inovador que introduz um novo fármaco ao mundo, tá bom? Então, estão pareados esses dois termos, medicamento ético e medicamento de referência. E agora eu vou falar aqui, vou ler para você o que a Anvisa e a FDA, que são os órgãos reguladores daqui do Brasil e lá dos Estados Unidos, respectivamente, consideram como um medicamento de referência, tá bom? Lembra que eu te falei lá no começo que essa classificação oficial,
ela divide os medicamentos em 3 grupos: medicamento de referência, medicamento similar e medicamento genérico. Então, ético não está aí. Ético é só um apelido, tá bom? Que se tornou famoso e você já entendeu por quê. Então vamos lá, ó. Medicamento de referência é um medicamento inovador, ou seja, não existia antes de ser aprovado pelo comitê, que possui uma marca registrada, ou seja, tem um nome comercial, Tilenol, Benzetacil, Rocefin, tá? Com qualidade, eficácia terapêutica e segurança comprovados através de testes científicos. Então, tudo isso tem que ser devidamente obedecido para que um novo medicamento seja colocado no mercado e devidamente registrado pelo órgão competente no país. Aqui no Brasil, Anvisa, lá fora, nos Estados Unidos, a FDA. Aí, imediatamente surge a seguinte pergunta: Camargo, se tem o ético, existe o antiético? Né? Sempre surge essa pergunta aí. Então, a resposta é não, tá? A questão desse termo ter surtido ter repercutido tanto no mundo, ter se tornado tão famoso, né? É por causa dessa aprovação do Comitê de Ética, mas não quer dizer que o fato de outro medicamento existir, que ele seja antiético, tá? Então, o critério não é se uma coisa é ética ou antiética, não. Simplesmente o ético é o referência, o primeiro, o inovador, aquele que abriu as portas para aquele fármaco. Beleza? Tá. Vamos falar um pouquinho agora sobre proteção por patente, tá bom? Então, o laboratório gastou lá 30 anos de pesquisa e desenvolvimento, né? Desde a descoberta da planta até os processos de isolamento, pesquisa em animais, aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa, estudos em humanos, demorou lá uns 20 anos, 30 anos para colocar um medicamento no mercado. A partir do momento que ele lançou aquele medicamento, ele tem 10 anos de exclusividade para comercializar aquele medicamento. Só ele vai poder comercializar. Por exemplo, Viagra. Quando a Pfizer lançou o Viagra, ela teve 10 anos de exclusividade, tá bom? Para vender aquilo ali, só ela poderia vender, ninguém mais poderia vender. Só que depois que a patente cai, tá bom? Ah, tá. Esqueci de falar uma coisa para você. E aí, como é que esse medicamento novo, né, esse lançamento, um ético, uma referência, como que isso se propaga pelo mundo? O mercado farmacêutico, as indústrias farmacêuticas vão investir talvez uma quantidade maior ainda do que elas investiram no desenvolvimento e lançamento desse produto. Elas vão investir talvez o dobro disso em propaganda. Então, eles vão colocar propagandistas médicos para rodar o mundo inteiro, batendo de consultório em consultório, falar: doutor, lançamos aqui o Viagra, tá bom? Ele serve para disfunção erétil, e é isso, aquilo outro. Vai falar todos os benefícios, vai bancar congressos médicos, vai patrocinar médicos em viagem. Então, esse processo de marketing sobre a classe médica, esse processo é o responsável, tá, por tornar esse medicamento novo uma referência de prescrição. Então, quando os médicos começarem a prescrever lá, quando eles forem pensar em sildenafila, quem vai vir à cabeça deles? Viagra, 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 tá? Então, é assim que um medicamento inovador, ele se torna uma referência de prescrição para a classe médica, a partir do processo de marketing farmacêutico nesse período de exclusividade de 10 anos, tá bom? Mas, depois da queda da patente, pode ser produzida aí os similares e genéricos, tá bom? Na verdade, os outros fabricantes, eles já ficam ali na espreita, né? Só esperando o momento da patente cair, já estão com a documentação toda encaminhada, já estão com tudo preparado. Só esperando a patente cair para eles entrarem também com o registro dos similares e genéricos. Então tá bom, vamos revisar até aqui o que a gente já viu. Medicamento de referência é aquele medicamento inovador, aquele que é lançado com um fármaco exclusivo, que não existia antes no mercado, tá bom? Período de exclusividade de 10 anos, onde só ele pode comercializar aquele fármaco com o nome comercial que ele escolheu.
Caiu essa patente, outros fabricantes podem fabricar similares e genéricos. Vamos falar um pouquinho agora sobre o similar. O similar é um medicamento que tem o mesmo princípio ativo do medicamento de referência, do medicamento de marca, só que com outro nome comercial, com um nome comercial diferente. Então, deixa eu ver o que é que me vem à cabeça aqui. O Effexor, que é a venlafaxina, né, se não me engano, da Pfizer. O similar dela, mais famoso aí no Brasil, é o Venlaxin, sem dúvidas, tá bom? Então, a gente tem esse parâmetro aí de comparação. Similar, aquele que tem o mesmo princípio ativo do medicamento de referência, fabricado após a queda da patente do medicamento de referência. E o genérico? O genérico, ele tem um papel social. Ele foi criado por lei aqui no Brasil em 98, né? Para que fosse pelo menos 35% mais barato do que um medicamento de referência. Então, se você tem ali um medicamento de referência custando R$100, o genérico dele tem a obrigação de custar pelo menos R$65. Isso serve para quê? Para facilitar o acesso da população. Olha o Carluccio aí. Boa noite, Carluccio. Para facilitar o acesso da população mais carente aos medicamentos. Então, é esse o papel social do genérico, tá bom? Antes de falar sobre os similares intercambiáveis, eu quero falar um pouquinho sobre intercambiabilidade de medicamentos, tá? Intercambiabilidade é o processo pelo qual um medicamento de referência pode ser trocado pelo seu genérico, tá? Esse é o processo de intercambiabilidade. Então, se o médico passou lá o Effexor, teoricamente você poderia trocar ele pela venlafaxina. Se passou a venlafaxina, você poderia trocar ele pelo Effexor. Só que para trocar isso aí por um similar, né, você só pode fazer isso se o similar for intercambiável. Tá? E aí existe uma lista de similares intercambiáveis que eu vou te mandar depois por e-mail. Vou te ensinar como fazer o seu cadastro para você receber isso. Tá? Então, o que é o tal do similar intercambiável? Antes, o similar não tinha obrigação, antes de 2014, tá? Antes quando? Antes de 2014. Valeu, Rose, boa noite. Antes de 2014, o similar não tinha obrigação de ser bioequivalente ao medicamento de marca, tá bom? Hoje em dia, a gente sabe que a qualidade não é mais um fator de diferenciação. Qualidade é obrigação do fabricante. Quem não tem qualidade não se mantém no mercado. Isso aí é um fato em qualquer área, tá bom? Então, o que existe hoje? Esses similares intercambiáveis são similares que são bioequivalentes ao medicamento de referência. Então, como é que é feito isso? Eu vou te dar um exemplo bem simples para você entender, tá? Pega uma paciente com tratamento lá de depressão, por exemplo, ansiedade, enfim, que está usando o Effexor, que é a referência da venlafaxina, tá bom? Então vai dosar ali, ela toma ali uma cápsula de liberação prolongada de 150 miligramas de venlafaxina, tá bom? E depois de 12 horas eles vão lá e coletam o sangue dela, fazem análise e constataram lá que existia X miligramas de venlafaxina após 12 horas, tá bom? Eles liberaram ela, tal, passou um tempo, depois de um mês ela começa a usar o Venlaxin, que é o similar intercambiável da Eurofarma, né? E aí, depois eles pegam ela, coletam o sangue dela, tá bom? 12 horas após ter tomado um comprimido de liberação prolongada, uma cápsula de liberação prolongada da venlafaxina, sob o nome de Venlaxin, que é o similar intercambiável, e vão ver que a concentração dele no sangue, nas mesmas condições da paciente, era igual a quando ela tomava o Effexor, que é a referência, tá? Foi constatado isso, entre outros parâmetros de equivalência farmacêutica, de tempo de dissolução, outros critérios de avaliação. Se ele foi equivalente, ele é registrado na Anvisa como similar equivalente e pode ser trocado no caso de prescrição. Quando você não tem o Effexor na farmácia, você pode vender tranquilamente aí o Venlaxin, porque ele é um similar intercambiável, tá bom? Ainda está em polêmica ainda sobre o intercâmbio entre o similar intercambiável e o genérico, tá? Eu sou a favor de se fazer. Tem gente que é contra por causa da legislação da Anvisa, mas poxa, se ele foi intercambiável com o próprio referência, por que não entre o genérico e o similar intercambiável, ou entre similar intercambiável e o genérico, né? É uma coisa que tem que ser repensada, tá bom? Então, similar intercambiável é isso, é aquele que é bioequivalente ao medicamento de referência em todos os aspectos, inclusive
físico-químicos, tá bom? Mas vamos jogar mais lenha nessa fogueira? Vamos falar, tocar em alguns pontos mais polêmicos? Como que medicamentos similares se tornam referência para prescrição entre a classe médica, mesmo sem serem o ético, mesmo sem terem sido um medicamento inovador, tá? Isso é o que a gente chama, e isso aí é extraoficial, tá? Igual eu te falei lá no início, eu tenho que te falar o que acontece por trás dos panos, o que acontece por trás das cortinas, né? E não simplesmente o que está escrito lá como norma. Existe no mercado um mercado paralelo aos medicamentos de referência, que são os famosos similares de luxo. Então, o que a gente tem aí hoje? Se você pegar aí o EMS, por exemplo, o EMS ele tem a linha EMS Sigma Pharma, que é a linha de prescrição. Tem o EMS similares intercambiáveis e tem o EMS genérico, né? Sigma Pharma é um laboratório produtor de medicamentos inovadores? O que você acha? Não, não é, tá? Ele simplesmente espera a patente de medicamentos de referência caírem, faz os seus similares, que claro são intercambiáveis, né? E propaga isso entre a classe médica. Então você tem aí Sigma Clave, né? Vários nomes famosos aí da linha Sigma Pharma, que não são os medicamentos de referência, mas se tornaram referência de prescrição médica, como se fossem referência. Por quê? Por causa do poder de propaganda sobre os médicos. A gente tem outros exemplos. A gente tem o exemplo da Axê, né? Antigamente, quando eu fazia estágio em farmácia, o pessoal falava, a Axê há 10 anos atrás era o famoso BOzão, né? E hoje é um dos laboratórios, dos fabricantes mais renomados. Né? Você acha que o Nisolid, famoso Nisolid, é o inovador? Não, não é, tá? Só que ele se tornou uma referência de prescrição, ele é um similar de luxo. Mesmo acontece com a Eurofarma. Chega mais receita aí na sua farmácia de Efex ou de Venlaxin? Aqui para mim chega muito mais de Venlaxin. E ele é um similar, intercambiável, mas é um similar. Então a gente tem que ficar muito ligado nessas coisas, tá bom? Um similar pode virar referência oficial? Pode. Anota isso aí. Tem muita gente que fala que não, mas pode. Eu vou te mostrar como. Tá? Imagina que a GSK resolvesse na cabeça dela lá parar de fabricar o Naramig. Né? Naramig é o referência para naratriptano, fabricado e lançado pelo laboratório GSK, GlaxoSmithKline. Suponhamos que eles deem na telha lá de parar de fabricar o Naramig no Brasil, tá bom? Surgiria um campo aí, né, para que um novo medicamento fosse eleito pela Anvisa como um medicamento de referência. Então, o laboratório ele pode pedir para a Anvisa a exclusão do medicamento dele da lista de medicamentos de referência, tá? E se você for ver lá, saiu quentinha, tem uma lista de julho aí de um monte de medicamentos. Quer ver, ó, Zitromax foi excluído, o Zitromax não é mais um medicamento de referência, tá? Flagyl foi excluído e a Anvisa ainda não elegeu os novos medicamentos de referência para esses princípios ativos, para o benzoilmetronidazol, para a azitromicina. Então, pode ser que um similar venha se tornar, um similar intercambiável venha se tornar um medicamento de referência, isso pode acontecer, tá? Então, eu quero que você grave uma coisa, para ficar bem simples para você, para que você entenda essas coisas que acontecem aí por trás das cortinas. Todo ético é automaticamente um medicamento de referência, mas nem todo medicamento de referência é necessariamente o ético ou o inovador. Vou repetir para você. Todo medicamento ético é automaticamente referência. Ele inovou, ele vai ter exclusividade de 10 anos para se tornar referência ali para os órgãos reguladores e para os médicos. Mas nem todo medicamento de referência vai ser o inovador ou ético. Ó, o Buscopan saiu, Buscopan composto vai ser interrompida a fabricação, vai ser descontinuado, tá? Então, outro vai ser colocado no lugar dele, ainda não sabemos quem, ainda não foi eleito um novo representante. Provavelmente, quem sabe o Neucopan da vida aí vai ser eleito como referência, tá bom? Então a gente tem dessas coisas, tá? Então, para encerrar, a gente já está chegando próximo aqui ao encerramento desse bate-papo de hoje.
eu quero te falar uma coisa. Nunca use esse termo ético com o seu cliente, com o seu paciente. Nunca use esse termo ético. Por quê? Quem tem o mínimo de conhecimento de português, quando você falar ético, na hora vai vir na cabeça dele o quê? Poxa, se existe o ético, existe o antiético. Então esse medicamento que você está me vendendo não é um antiético, tá? Então não fale isso para o seu cliente. Sempre use as expressões medicamento de marca, medicamento de referência, tá? Sempre use essas expressões com o seu paciente, com o seu cliente. Outra coisa, o termo similar, ele adquiriu um aspecto muito pejorativo, tá bom? O cara acha que é igual peça de carro, peça de moto, é paralelo, isso aqui não presta, tá? Evite também usar esse termo, isso aqui é um similar. Evite usar esse termo com o seu cliente, isso vai aumentar a aceitação do medicamento. Você pode dizer, não, esse medicamento também é um medicamento de marca. Ele não é uma referência, mas ele é uma alternativa para o senhor, ele é uma alternativa para a senhora, tá bom? Então evite usar esses dois termos com o seu cliente. Ético, evite usar, tá? Ou melhor, não use nunca. E similar, evite usar, tá? Fala, não, esse aqui é uma alternativa, ele foi fabricado depois. Enfim, evite usar esse termo aí, tá? Então, vamos fazer uma revisão do que a gente viu nesse bate-papo de hoje. Hoje a gente falou sobre a classificação oficial dos medicamentos, que divide os medicamentos em 3 grupos. Medicamento de referência, medicamento similar, medicamento genérico. Ético é grupo? Não. Ético é um apelido que surgiu, não sei de onde, tá bom? Mas que também a gente deve evitar, tá certo? Então, dentro da classificação oficial, a gente tem esses 3 grupos, medicamento de referência, medicamento similar e medicamento genérico. Referência é aquele inovador que foi o primeiro a ser fabricado, tá bom? Ou um eleito pela Anvisa, caso o inovador saia do mercado, tá bom? Similar, intercambiável, aquele que é bioequivalente ao medicamento de referência e pode ser trocado por ele em caso de falta de estoque aí do seu medicamento de referência ou pela preferência do paciente, do cliente, enfim. Tá bom? Medicamento genérico, aquele que tem um papel social de ser no mínimo 35% mais barato que o medicamento de referência, tá? Então basicamente é isso, tá? Alguém tem alguma pergunta? Agora é a hora de vocês fazerem suas perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Gente, pode ficar à vontade aí. Rose, quer perguntar alguma coisa? Rose, Carlúcio, quer perguntar alguma coisa? Oziel, lá de Magé. Jonas Souza, abraço, Jonas. Pinhal, Rio Grande do Sul. Tá? Então é isso. Não deixe de curtir e compartilhar essa live para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Beleza? Quero falar agora com você uma coisa muito importante. Amanhã eu vou mandar os slides dessa live, junto com exercícios de fixação para você treinar esse conteúdo por e-mail para você, tá? Camargo, como que eu faço para receber esse material? Muito simples, aqui em cima eu coloquei um link, tá? www.mestresdobalcão.com.br. Você vai clicar nesse link, colocar lá o seu nome e o seu melhor e-mail. Não coloca um e-mail que você usa para promoção, para Mercado Livre, para essas coisas, para, sei lá, site de compra, enfim. Usa o seu e-mail verdadeiro, tá bom? Por quê? Porque o nosso sistema reconhece um e-mail desse tipo aí que você usa e ele vai começando a deletar esses e-mails. Caso nossos e-mails comecem a voltar, tá? Então o nosso sistema automaticamente tira o seu e-mail lá da nossa lista, tá bom? Isso é uma exigência do marco da internet, tá? Então coloca o seu e-mail verdadeiro, seu e-mail oficial, com a inicial minúscula, tudo certinho para você receber. Amanhã à noite eu vou mandar para você os slides dessa aula e vou mandar para você também os exercícios de fixação. Na terça-feira eu vou entrar, não sei o horário, mas eu vou entrar ao vivo de novo com a correção dos exercícios, tá? Então a gente tem aí, você tem a sexta, sábado, domingo e a segunda para assistir essa live, para rever o conteúdo, para ler os slides, digerir esse conteúdo, tá bom? Fazer os exercícios e aí sim, na terça-feira, a gente volta
corrigindo. Beleza? Então é isso, faz seu cadastro, curta e compartilhe essa live para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E eu vou ficando por aqui, tenho que pegar de novo agora no balcão e ir até as 10, né? Continuando com a nossa orientação lá aos nossos pacientes. E eu vejo você na nossa próxima live, ou numa dica de balcão, ou na correção dos exercícios, enfim. A gente se vê aí. Beleza? Deixa aqui o seu comentário também, o que você achou. Camargo, gostei, não gostei. Fala sobre isso, fala sobre aquilo, enfim. Pra gente cada vez mais melhorar cada vez mais esse conteúdo. Afinal, eu faço isso pra você com todo carinho. Eu já disse aqui que o meu legado, o legado que eu quero deixar é ser o maior coach de balconistas do Brasil, né? Através disso, orientar indiretamente através de você, pacientes e usuários de medicamentos no Brasil inteiro, para que a gente consiga impactar pessoas através do uso racional de medicamentos, que é usar o medicamento correto, do jeito certo e pelo tempo certo, tá bom? É assim que a gente consegue a qualidade no serviço que a gente quer prestar, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau!